Boa noite a todo mundo que está aí assistindo essa live maravilhosa que a gente vai fazer justamente com o professor Bruno, a Tatiana. A gente vai estar falando aí de multas tributárias, então vai ser um assunto super legal. O professor Bruno já está entrando, daqui a pouquinho eu estou colocando ele aqui com a gente. Olá, Thaís, boa noite. Olá, Georgia, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. A gente hoje vai estar abordando um tema extremamente relevante, que são as penalidades que aumentam substancialmente o crédito tributário e que acabam contemplando aí um viés muito mais arrecadatório do que efetivamente só punitivo, né? Olá, Andréia, olá, Nóbrega, quanto tempo! Que bom ter vocês aqui. É sempre muito bom estar com vocês falando um pouquinho. Hoje parece que o clima está melhorando, o que para nós é ótimo. Olá, Vanessa, tudo bem? Mas, gente, que calor fez nesse último período. Eu espero que o verão não seja assim, senão eu torrarei completamente. Vai ser uma coisa complexa trabalhar assim, nesse calor. Calor é bom pra gente ficar na praia, pra gente ficar na piscina, né? Mas pra trabalhar não é bom não, gente. O cérebro não funciona. O meu, pelo menos, tem sérios problemas no calor. Olá, Luiz, tudo bem? Olá, Iana. Pois é, tá demais, nem me falem. Realmente, e ainda tá quente, não só no clima, mas na matéria tributária, né, pessoal? Um tema atrás do outro. Eu brinco dizendo que a gente não vai, de modo algum, morrer de Alzheimer, né? Porque é constante. Mas eu ainda não mandei, tá, Bruno? Pra você o convite. Eu tô aguardando a Tatiana entrar e a gente vai estar mandando já o convite pra você, tá bom? A gente vai começar às 8h05, tá, pessoal? Que aí a gente tá justamente fazendo com que todo mundo chegue, a gente se organize e aí a gente começa a nossa live já. Mas e aí, todo mundo fala do Rio de Janeiro? Tem alguém de fora do Rio de Janeiro e de São Paulo? Bom, Fernando eu sei que é do Nordeste. Ele tá sempre aí nas nossas lives, né, Fernando? Tranquilo. Oi, José Neto, tudo bem? Oi, Tita. Oi, Patrick. Ana Paula, também seja muito bem-vindo. Professor Daniel. Ah, Rosa querida, tudo bem? São Paulo, 35 graus, gente, não tá fácil não. Aqui hoje eu tô em Nova Friburgo, né? Nova Friburgo tá fazendo 32 graus, mas agora já baixou para 20. Então tá um clima, né, normal. Isso, Fortaleza, sabia, Fernando, que você era do Nordeste, me lembrava disso. Só não me lembrava se era do Ceará, de onde que você era. Beleza. Então estamos aqui com várias regiões, em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, lá Ceará. Olá, Gabi, tudo bem? Seja bem-vinda. Estamos falando aqui do calor e do momento intenso aí de discussão da reforma tributária, se sai, se não sai, cada dia uma novidade, pessoal. Não tá fácil, não. Olá, Terezinha, tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite para você também. A gente já vai começar. Pois é, de norte a sul no TJ. Verdade. Ai. Já vou estar encaminhando aqui o pedido para o professor entrar. Tá aqui. Olá, Marcela, tudo bem, querida? Olá, professor Bruno, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo. É uma alegria incrível e uma grande honra ter você aqui conosco no Tributário em Jogo.
Obrigada por reservar um tempinho da agenda, que a gente sabe o quanto é corrida, ainda mais nesse período, né? Que o tema tributário não sai da mesa em nenhum momento. Verdade. Prazer enorme. Pode contar comigo sempre aí. Obrigada. Gente, antes de mais nada, né? O professor Bruno escreveu esse livro sensacional, Multas, tá? No Direito Tributário, que eu recomendo demais sobre o tema que a gente vai estar falando aqui nessa live. Ele é mestre pela USP em Direito Tributário, é diretor do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e sócio e advogado do Maris de Oliveira. Então, uma pessoa sensacional, super especializada para estar falando aqui do tema com a gente. E, professor Bruno, a gente sabe que houve aí duas tentativas interessantes de abordar o tema de multas, né, recentemente, em termos legislativos. Uma estava no PL 2384 e, infelizmente, foi vetada aí na conversão para 14.089. Eu queria começar essa live conversando com você sobre esse ponto. O que você achou disso, das sugestões do veto? Bom, mais uma vez, né? Boa noite a todos e todas aí que estão nos ouvindo, nos assistindo. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Em relação ao PL, né? A gente tinha um primeiro projeto, uma proposta do governo mais tímida, né? Endereçando só a questão do voto de qualidade. Depois o Congresso, com emendas, trouxe uma série de aperfeiçoamentos na legislação, né? Então, dispensa de penalidade em hipótese que o contribuinte é cooperativo, quando há mera divergência de interpretação, quando ele divulga as informações. Então, havia ali uma porção de regras para as multas tributárias federais, né? Isso que é importante falar, ali na Lei 9.430, que iam trazer uma evolução para o nosso sistema, que é muito engessado, né? E acaba gerando penalidades de valores excessivos em situações de infração, mas de diversas características diferentes, né? Então, desde um erro de cálculo até um planejamento tributário fraudulento, ou, né, uma fraude, falsificação de nota, você tem quase as mesmas percentuais, né? Então, houve sugestões nesse projeto que viriam no sentido de melhorar a imposição de penalidades, mas, infelizmente, acabou passando só a questão do voto de qualidade e uma diminuição na multa qualificada para 100% na primeira infração, né? Então, todas as outras disposições que significavam evolução foram vetadas. E as justificativas de veto, na maior parte, né, são superficiais ou baseadas no interesse público, né? Como se esse público fosse uma prerrogativa do Poder Executivo, que o Poder Legislativo não pudesse definir qual é o arcabouço de multas de acordo com aquilo que a sociedade entende que seria razoável, né? Então, eu fiquei bastante incomodado com essa fundamentação, na maioria dos vetos, baseada no interesse público. Essa norma fere o interesse público, porque afinal vai haver um convite para a prática de infrações e etc., quando o Congresso tinha decidido validamente no processo, né, no processo legislativo, que essas multas não seriam devidas. Então, esse é um primeira constatação, né? Avançamos muito pouco, poderíamos ter avançado muito mais e acabamos avançando muito pouco em relação a essa matéria. É uma coisa engraçada, né, professor, que a gente usa essa expressão interesse público, nela se contempla diversas hipóteses, né? E a gente sabe que também não é a favor do interesse público você penalizar uma pessoa sem analisar os graus de pessoalidade. Aliás, eu sempre tive, e o seu trabalho ele é sensacional, porque ele leva a gente a essa reflexão, porque às vezes você aplicar a multa de 75% fica na veia de você estar fazendo isso todo dia, e muitas vezes você está recebendo auto de infração assim, muitas vezes a pessoa não para refletir se isso é cabível ou não, porque já está lá previsto que a multa é de 75 e tal.
E a sua obra ela faz um convite justamente a lembrar que a multa tem uma origem na questão da pessoalidade, ou seja, como é que eu posso chapar todo mundo na mesma estrutura e entender que todo mundo teve o mesmo grau de culpabilidade a ponto de nivelá-los todos em 75%? Né? Ou seja, o sistema de multas, e isso você já falou diversas vezes, o sistema de multas que a gente tem hoje na legislação tributária, ele é extremamente mal adequado, mal sintonizado e até, de certa forma, se a gente fosse ver, desacoplado da visão constitucional sobre o tema, né? Exatamente. Eu acho que até a gente pode, para toda a nossa audiência que tem na cabeça, né? Existe uma história na tributação muito também baseada no que está no CTN, no artigo 136, de que as multas por descumprimento de obrigação acessória seriam responsabilidade objetiva, né? Então, incorreu na infração, tem que pagar a multa. Como se a culpabilidade, né, o grau de culpabilidade não fosse relevante para definir a multa. E aí, nesse estudo, eu procuro mostrar que na parte tributária, né, as multas tributárias, elas são, como regra, elas são punitivas, né? A função da multa é punitiva. Diferentemente no direito privado, por exemplo, em que a multa ela substitui a obrigação principal, né? Então ela pode ter um caráter de perdas e danos, indenizatório. A multa tributária, em quase totalidade das situações, a gente pode dizer como regra, salvo raríssimas exceções, ela não tem objetivo indenizatório, porque já tem juros, né? Os juros indenizam pelo atraso e etc. E você tem o fato de você, na multa por obrigação principal, o pagamento dela não dispensa o pagamento da obrigação principal, pelo artigo 157 do CTN, a multa tem caráter punitivo. Sendo punição, isso vira Estado de Direito, né? O limite à imposição de qualquer penalidade punitiva num Estado democrático de direito, qualquer que seja, né, naquele que o Estado também está submetido à legislação e a imposição de obrigações do Estado estão vinculadas, né, aos direitos individuais, você não pode ser punido se não tiver um mínimo de culpabilidade. Né? Então, a culpabilidade é essencial para a punição. Né? E ela eu coloco no meu trabalho, que ela é tanto um critério para você graduar a penalidade, como um limite. Né? Ou seja, zero culpabilidade não pode ter punição. E aí, bem basicamente, o que é culpabilidade? Assim, em bom português, é a avaliação entre o certo e o errado. Né? Se eu tive como optar entre o justo e o injusto, o certo e o errado, aí eu tenho culpabilidade. Agora, muitas vezes eu pratico uma infração sem ter um mínimo de culpabilidade. Quer dizer, eu incorri num fato que é tido como infração, mas eu não tinha como não fazer. Por exemplo, eu gosto de usar um exemplo na época que foi criado o e-social, as pessoas tinham que preencher o e-social pela internet, por meio de um programa fornecido pelo governo. E tinha um prazo para isso. E se você descumprisse o e-social, você tinha que pagar uma multa por descumprimento de obrigação acessória. Então, não enviar o e-social era uma infração. No prazo, era uma infração. Aí, o programa de preenchimento do e-social não foi produzido, ele teve problemas técnicos. Então, venceu o prazo para o cumprimento do e-social e ninguém tinha como cumprir. É intuitivo que não dá para punir uma pessoa que não cumpriu o dever de mandar lá a obrigação do e-social se ela não tinha como mandar. Exato. Então, esse é um caso. Ela incorre na infração, mas ela não tem nenhum grau de culpabilidade. Esse é um bom exemplo para qualquer pessoa que vai pensar sobre penalidade, vai dizer, não, essa multa não é devida. É intuitivo. Bom, se o 136 do CTN realmente implicasse obrigação, responsabilidade objetiva, tinha que pagar essa multa. Né? Então, só uma regressão ao que é aqui a culpabilidade. Né? E aí, isso mínimo. Depois a graduação. Quanto mais responsabilidade, vamos dizer, quanto mais
subjetividade você tiver em relação à penalidade, maior deve ser a pena, né? Então, em tributário, falta de pagamento de imposto. Eu errei o cálculo, eu tenho que ser punido, né? Foi culposo, eu tenho que ser punido. Mas não faz sentido eu ter a mesma pena que alguém que falsificou um documento, né? Uhum. Então, esses são exemplos claros. Um mero erro de cálculo e a falsificação de um documento. Pena mínima, pena máxima, né? E no meio do caminho tem o quê? Divergência de interpretação, reincidência, uma série de outros elementos que poderiam levar a pena a ser graduada progressivamente em função da gravidade da infração. Eu poderia ter uma dispensa se, por exemplo, não houve nenhum prejuízo ao erário, se eu cumpri antes, se eu fui cooperativo quando começou uma investigação, né? Existem vários fatores. E o que a gente tem hoje no sistema? Muito pouco, né? Isso em todas as esferas. E aí o federal, voltando àquele ponto do começo, houve tentativa no chamado PL do CARF, né, de haver redução de 1/3 em algumas situações, não aplicação da penalidade agravada quando o contribuinte divulga as informações, e tudo isso foi vetado, infelizmente. Não é. E uma coisa que é engraçada, né, professor, é que a ideia de conformidade, além de você chamar a atenção para um ponto que eu acho que é essencial, até que ponto o artigo 136 do CTN teria sido recepcionado pela nova ordem constitucional, levando em conta a questão da pessoalidade, a gente tem uma outra questão paralela a essa discussão, que é a própria conformidade. Ou seja, se eu estou desenvolvendo um plano de conformidade tributária, não faz o menor sentido quem se insere nesse plano ser penalizado a priori, né? Então, assim, a lógica é, se eu vou dar uma oportunidade de autorregularização, né, é justamente porque eu quero que essa pessoa venha com boa fé, traga para mim a estrutura dela, diga, olha, eu cometi aqui esse erro, estou tentando corrigir, e a ideia é que ela não seja penalizada, porque existe justamente essa estrutura. A pessoa abriu a sua, como funciona a sua empresa para aquele determinado ente, e justamente em razão dessa confiança que foi depositada, ela teria a possibilidade de fazer essas correções. Então, o que eu vejo é que aqui no Brasil a gente está ainda muito apegado, até mesmo com a estrutura de conformidade que está sendo posta, a necessidade de alguma forma de você penalizar o contribuinte. Levando em conta que a gente tem uma legislação tributária estupidamente complexa, né? A gente tem um contencioso tributário da ordem aí de 75% do PIB, que muitas vezes é resultado desta complexidade de interpretação, que muitas vezes é criada pela própria Receita Federal. Acho interessante que o Quiroga faz uma colocação muito boa sempre. Ele diz, olha, na década de 90 era o contribuinte que tem o hábito de criar teses tributárias. A partir dos anos 2000, quem começou a criar foi a própria Receita e os fiscos em geral. Então, assim, nesse contexto, passa esse veto que foi feito parece um pouco na contramão desse próprio racional da conformidade, não é? Exatamente. Boa noite, Tatiana também entrou aí, né? Oi, tudo bem, gente? Desculpa aí o pequeno atraso, mas já comecei, o negócio já estava quente. Tá muito brava. É uma apaixonante. Mas realmente eu também, também penso dessa forma, né? De um lado a gente vê todo um movimento no sentido do colaboração, do cooperative compliance, parecem departamentos diferentes da mesma Receita Federal, né? Então a gente vê o programa Confia, uma ideia de melhora no relacionamento, redução de contencioso, e de repente quando vem uma lei que só porque não veio do projeto original do governo, prevendo essas medidas que estão coerentes com esse lado do departamento aqui da Receita, tudo é vetado com base no suposto interesse público, né? Então eu também me revoltei quando vi isso, assim, e eu vi isso também, até para pegar um gancho, na legislação de preços de transferência, né? A mesma coisa. Foram criadas novas obrigações acessórias, até
razoável diante da mudança da legislação, né, que a adoção do paradigma internacional CDE para controle de transferência exige certas obrigações acessórias específicas. A gente até vê a adoção de uma legislação que é muito mais subjetiva e que é uma inovação no sistema brasileiro, né? Uma legislação com termos abertos, que comportam 2, 3, 4 visões corretas do mesmo tema, e aí, no momento de aplicar a punição, volta como parece que é outra Receita Federal de novo que vem e propõe normas, tais como as existiam antes, aquele tudo ou nada, 0, 75% ou 150%. Né? Quando ali era o melhor espaço para estabelecer começar essa ideia já legislada de possibilidade de não aplicação de penalidades em muitas situações. Mas o que a gente viu foi regras muito parecidas com as que já existiam, né? Bruno, e em relação à ATP, acho que um aspecto que acaba mostrando como é um pouco chocante, né, a aplicação desse racional na esfera punitiva, é que deixa de ser uma opção do contribuinte, né, a adoção do método. Então, você tem um método correto. Então, você está exposto a um risco grande de errar na adoção, porque agora já não é mais opção, é um método correto. A gente não está habituado a essa eleição, né? Porque a gente trabalhava com outros paradigmas normativos. E se errar, aí ferrou. E esse é um ponto importante. Essa é uma legislação de tal forma aberta que o próprio conceito de erro precisa ser pensado. Porque uma coisa é eu errei a conta. Uma coisa é como na legislação anterior, que a regra era vale o mais favorável para o contribuinte. Então aí, certo ou errado. Esse é o mais favorável? Não. Agora, quando você fala assim, o método mais adequado, segundo o padrão arm's length, aí ferrou. Tem vários. Não tem certo e errado. E não tem um parâmetro para dizer o que mais arrecada ou o que menos arrecada. É o mais adequado daquela situação, naquela perspectiva, de acordo com o que terceiros fariam. Puxa, mas terceiros fariam 4 coisas diferentes. Então, esse era o melhor exemplo para prever hipóteses de não aplicação de pena. E eles até preveem isso. Mas mesmo quando eles preveem, no artigo, está na lei, né? Agora não podemos falar nem eles, a legislação prevê a hipótese de dispensa de penalidade quando o contribuinte aceita a glosa fiscal, desde que ele tenha adotado um método razoável, que ele tenha mandado as obrigações acessórias, que ele tenha se esforçado para cumprir a legislação. Se ele aceitar a glosa fiscal, ele não paga multa. Mas aí vem um parágrafo primeiro do artigo 36 e fala é devido ao encargo moratório do artigo 61 da Lei 9.430. E a Receita, na minuta da instrução normativa que está para ser editada, ela diz que a multa de mora é devida aqui também. Então, mesmo quando você aceita, quando você adota todas essas práticas que são compliance, se você aceitar a glosa fiscal, tem que pagar a multa de mora. Não tem sentido nenhum, né? Primeiro que foi o que você bem colocou. Se a finalidade é você remunerar o credor pelo capital que ele não teve naquele período, essa finalidade já está sendo mais do que atendida pelos juros. Né? A atualização pela correção e, nos casos federais, a Selic representa as duas coisas. Agora, para que eu vou multar alguém, penalizar alguém pelo atraso, se ele já tem a multa pelo lançamento? Não tem o menor sentido. E nesse caso, ou seja, você tem que concordar com o cidadão e ainda concordando com o cidadão, com o critério de glosa dele, você ainda será penalizado? Eu estou sendo penalizado duplamente. Qual a razoabilidade desse instituto? Né? Então, o que a gente vê que no direito brasileiro se taca a multa com uma visão claramente arrecadatória. O que tem um pouco o viés da origem dessas multas numa época mais ditatorial e que não foi repensado por ninguém no Estado Democrático de Direito. Né? Parece aquele negócio assim, ó, você está brigando com o Estado? Feio, bobo, só por causa disso você vai tomar uma penalidade de 75% para prender. Né? Eu tive experiências durante a pós-graduação de discutir com fiscais
que estavam estudando multa também, sanções, etc., e você percebia um desconforto com esse negócio de relevar a penalidade, porque na cabeça dele era abrir mão de arrecadação. Não! Não! Multa não é arrecadatória. Não é arrecadação, né? A multa é punição. A arrecadação é o imposto. É importante lembrar isso. Responsabilidade objetiva tem no imposto. Incorrer no fatiador tem que pagar. Não interessa se eu queria, não queria. Tem que pagar. E se eu paguei atrasado, pago com juros, porque tem que indenizar o Estado que devia ter recebido no prazo correto. É interessante até ver o texto do 161 do CTN. Ali ele mostra a responsabilidade objetiva, que quando ele fala de juros, ele fala é devido juros independentemente da razão do atraso. Tem que indenizar. Por quê? Indenização pode caber responsabilidade objetiva. Punição, não. Punição é sempre vinculada à culpabilidade. Eu tenho uma pergunta. Como é que você vê, talvez você tenha introduzido, falado alguma coisa nesse sentido, mas eu fico um pouco ressabiada quando falam em termos de funções, das penalidades, e inserem nesse contexto essa função educativa que uma pena pode ter. E dependendo do descumprimento, é difícil visualizar como que uma penalidade pecuniária pode ser educativa. Por um mero erro, por exemplo. E algo que me veio à mente como um exemplo. A multa por erro na classificação fiscal. Isso é caótico. Ainda mais num sistema como o nosso, com a riqueza, a variedade de bens e itens que a gente tem transacionando por aí. A classificação fiscal é um bicho de 7 cabeças. Então, um erro por classificação fiscal me parece ser um erro humano. Mas o que você vê? Como é que você vê essa função educativa? Veja, tem duas talvez a gente possa, na teoria geral, tem duas hipóteses que a educativa pode caber. Tem uma função que é chamada didática e a função reeducadora, né? A didática é aquela que afirma o conteúdo cogente da regra. Então, assim, você vai ser penalizado para você saiba que isso aqui é para cumprir de verdade, hein? Então, assim, ela é didática, né? Para atribuir o caráter cogente da regra. E a outra é reeducadora, assim, você vai sofrer a dor da sanção para que você não faça isso mais, né? Bobo, feio, vai sofrer a sanção. Mas isso eu acho legítimo. E eu já vi autores que sustentam que não cabe em tributário. Eu não consegui chegar lá. Eu acho que pode. Tem caráter didático e tem caráter reeducador, né? Eu acho que pode haver. O que não pode haver é excesso. Então, eu não posso, por exemplo, cobrar uma multa de 75% que tem o caráter de punição pura, mais uma multa de descumprimento de obrigação acessória para fins didáticos e reeducadores e ficar com uma sanção que seja exorbitante em relação à gravidade da infração. Agora, se eu tiver 3 penas cuja soma, vamos dizer assim, dê 50% do valor do tributo que deixou de ser pago, e você obrigue a pessoa a preencher uma guia de cada penalidade para que isso tenha alguma função de reafirmar o caráter cogente, eu não veria problema, desde que ela não seja excessiva na análise conjunta de todas as imposições. Então, a princípio, assim, sem prejuízo da gente pensar em conjunto e evoluir para concluir que não cabe, na minha cabeça cabe. Agora, claro, como você falou, em algumas situações que o erro é excusável, que a legislação é difícil de cumprir e o governo impõe, via lançamento e promulgação, o dever do contribuinte de interpretar a legislação complexa, e aí você dizer que ele está sendo educado, aí realmente, quer dizer, em algumas situações realmente não cabe. Isso tem que fazer, esse controle existe, né? Numa perspectiva de Estado de Direito, esse controle existe. É excessivo você impor uma função reeducadora numa hipótese em que
a norma é difícil de cumprir. Bom, então, se ela é difícil de cumprir, difícil de interpretar, não dá para ser reeducado. Então, concordo com você no caso concreto aí da classificação fiscal. Mas, em tese, pode ter. Esse caso da classificação fiscal, eu fico muito pé da vida com isso. Porque tem situações, inclusive, que o contribuinte vai lá e aponta uma classificação fiscal, né? Um código qualquer. E aí, a autoridade, ela discorda, aponta um outro código. E, eventualmente, isso é impugnado. Depois, a autoridade julgadora fala, não, tá errado você, na verdade, o código é esse aqui. Só que a multa se mantém. E é algo que, realmente, nesse sentido, não faz sentido nenhum, mas é algo que acontece. Tem uma coisa que eu acho interessante, né? Eu estou estudando agora até um pouco isso, essa correlação entre a lógica de conformidade e de contencioso. E uma coisa que me chama a atenção é a quantidade de discussão que a gente tem judicial sobre denúncia espontânea, que é justamente a briga pela multa. Ou seja, você aplica só a multa de mora ou você não aplica multa nenhuma, não é? E aí fica aquela discussão sobre a possibilidade de você realmente conseguir materializar uma denúncia espontânea para você excluir as multas por completo e situações onde a própria Receita Federal ainda entende que quando você faz uma denúncia espontânea você exclui a multa de ofício, mas você tem que pagar de mora. Então você vê que a discussão com relação à penalidade, ela se for bem trabalhada, eu imagino que, por exemplo, numa política de conformidade, é isso que eu queria até colher a sua opinião, professor. Se você passa a ter um entendimento, né, que a gente está copiando ao CDE, por exemplo, no preço de transferência, deveria copiar o CDE também na política de conformidade que tira a multa do contribuinte conforme. Mas tudo bem, tirando aqui meu momento de revolta pessoal, eu acho que se a gente trabalha nisso, a gente consegue eliminar muito desse contencioso sobre denúncia espontânea, porque quem é conforme vai poder se autorregularizar, não vai ter multa a priori, então não teria mais essa discussão. O que você acha disso? Eu acho que, na mesma linha, concordo com você, quer dizer, se você tem a possibilidade de se autorregularizar, no fim, o objetivo de qualquer sanção está sendo cumprido sem você impor a multa, né? No fim, está sendo corrigida a infração a tempo e com a indenização dos juros. Então, qual a razão para você impor a penalidade naquele que está dentro do programa de cooperativo e etc.? Quer dizer, nós estamos numa hipótese que é um erro, né? Então, é uma infração culposa, né? Alguém que interpretou mal a legislação, foi negligente, foi imperito. Então, no fundo, a gravidade, o grau de culpabilidade não é alto e o objetivo final está sendo cumprido. Eu estou pagando imposto, estou indenizando o Estado com atraso, ou mesmo, se for uma obrigação acessória, eu preenchi errado. Eu fui intimado no âmbito de um programa desses de conformidade. Percebi o erro, corrigi, não deu tempo de causar prejuízo a ninguém o erro que eu cometi. Sim. Qual a lógica de aplicar? Isso na perspectiva assim, da razoabilidade realmente da imposição da sanção. Agora, denúncia espontânea, legislada, nenhuma penalidade é cabível, né? Claro que a denúncia espontânea pressupõe um procedimento fiscal, a inexistência de um procedimento fiscal instaurado. Aí pode existir uma discussão de se um relacionamento no âmbito de um programa de conformidade é um procedimento fiscal instaurado. Eu acho que seria conveniente que a legislação previsse que não, né? E aí você cairia dentro da hipótese da denúncia espontânea. Também, só para fazer aqui um desabafo em relação à denúncia espontânea, eu vi a Receita Federal aplicar, tem repetitivo, dizendo que são a multa de mora, repetitivo do STJ, dizendo que a multa de mora não é devida no caso de denúncia espontânea, desde que haja lá o cumprimento dos requisitos, pagamento, com juros, etc. Então, isso a Receita já tem até um ato
normativo mandando que isso seja aplicado. Agora, saiu uma solução de consulta alguns anos atrás dizendo, ok, não vou pagar a multa de mora, mas condição para você regularizar, você fazer a denúncia espontânea, você retificar a declaração. E como você reticou a declaração, você cometeu um erro, porque a declaração estava errada. Então, esta multa por descumprimento da obrigação acessória é devida. Porque mesmo a jurisprudência da STJ entende que não tem denúncia espontânea para descumprimento de obrigação acessória. É Eu ia demais. te perguntar isso. É circular, né? Você não sabe. Eu ia te perguntar isso. O que você acha a respeito desse entendimento mais restritivo da Receita? Do dispositivo do CTN, que trata da denúncia espontânea, se ele alberga ou não, ou se ele efetivamente não abrange descumprimento de obrigações acessórias. Tem duas coisas para a gente falar sobre esse assunto aí, que é bem interessante. Eu nunca me conformei com o entendimento da jurisprudência sobre a não aplicação do 138 para obrigação acessória. Não tem nada no dispositivo que diga isso. Pelo contrário, tem um se for o caso, é verdade, no artigo 138, que diz assim, dispensa a penalidade quando o contribuinte paga o imposto acrescido de juros, se for o caso. Quer dizer, ele mesmo admite que nem todas as infrações são de falta de pagamento de tributo. Então, eu nunca entendi essa construção que foi feita. Eles fazem uma construção baseada no parágrafo que fala do procedimento de fiscalização, que a rigor não existiria esse para o descumprimento de obrigação acessória. Mas eu nunca entendi. Então, assim, nunca concordei com esse entendimento. Qualquer denúncia espontânea devia afastar qualquer penalidade. Por outro lado, é uma coisa interessante. O 136, o 138 diz, está interpretado pelo STJ, diz que não cabe. Mas isso não impede que a legislação ordinária preveja a dispensa de penalidade. Essa acessória acontece em alguns estados. Né? Então, isso é sempre importante ter em mente. O CTN tem as regras gerais, que dão proteções mínimas. Mas nada impede que a lei ordinária, mesmo sem base no CTN, dê uma proteção maior. Né? Primeiro que eu não concordo com a interpretação da proteção dada pelo CTN. Mas se o STJ diz que é isso, vamos respeitar, vamos trabalhar com esta ideia, isso não impede que a lei ordinária vá lá e preveja a dispensa. Mas eu nunca concordei com esse posicionamento. Mas a gente imagina o caos se os estados, né, que administram o ICMS não tivessem denúncia espontânea para descumprimento de obrigação acessória. Aí ia ser realmente complicado. Mas isso causa até uma heterogeneidade, né, de políticas internas para para empresas, né, se manterem em compliance perante todos os entes federados, porque a política, né, de autorregularização perante os estados vai ser uma, né? Porque aí tem denúncia espontânea, aí diante da Receita já não vai ser bem assim, porque eles entendem que é inaplicável. Essa heterogeneidade me parece muito prejudicial. Porque não tem o cerne, né, gente, da questão. O que eu acho que falta um pouco é essa mudança de modelo mental. A penalidade, ela não é um elemento arrecadatório. A penalidade, ela deve vir para o quê? Para aquele contribuinte que realmente praticou de forma dolosa o não recolhimento do tributo ou de uma forma culposa que a gente possa aliar. Agora, diante de uma legislação complexa, da complexidade de sistemas que são criados e que muitas vezes não funcionam, né? De prazos que são colocados que muitas vezes não são atendidos pelo ente público, mas que acabam ficando e estourando na mão do contribuinte. Então, assim, não é cabível você pensar numa penalidade só porque você teve uma divergência de classificação fiscal, ou e isso é um ponto que eu queria já entrar agora para ouvir até a sua opinião também, professor, com relação à questão das multas em percentual, sem que haja, e normalmente proporcionalizadas, em relação ao valor da operação. Eu confesso ao senhor que me incomoda demais, tá? Na legislação aduaneira, quando a gente olha lá a multa de 1% sobre o valor aduaneiro por informação inexata,
que a criatura tem que prestar 100 mil informações. Já existe uma questão ali com relação ao seguinte, bom, até que ponto existe informação inexata ou não, porque muitas vezes você não informa ali, mas você junta o documento que daria aquela informação e a criatura te aplica a multa. Então, assim, e isso acaba sendo, e teve uma vez que eu tive a oportunidade de despachar um processo com o desembargador, que eu falei exatamente isso. Eu falei, excelência, olha só, a informação inexata foi a mesma aqui e num outro processo. Aqui, eu estou tendo que pagar uma multa de R$1 milhão. No outro processo, eu paguei uma multa de R$10 mil. É justo isso? Levando em consideração a circunstância de que a informação inexata é a mesma? Ou seja, cadê o critério da proporcionalidade aí? Será que a gente não tem que estipular um teto, um parâmetro para aplicação disso? Eu também acho que o valor da transação, em bom português, estamos juntos. Isso é uma aberração, você usar um índice de riqueza para fins de determinar a punição, né? Se a lógica é culpabilidade, riqueza não devia ser o parâmetro para você quantificar uma multa por descumprimento de obrigação acessória. Mais uma vez, em 2023, sai a legislação de preço de transferência, várias das multas que estão previstas lá, percentual da receita bruta. Tem uma multa de 3% percentual da receita bruta, é mais que a alíquota da COFINS cumulativa. Exatamente. Na minha visão, a riqueza não devia ser um índice para aferir multa por descumprimento de obrigação acessória. Não há uma conexão, né? Na teoria do professor Humberto Ávila, vi já umas lives da Micaela explicando a proporcionalidade de forma bastante didática ali. Ele usa a razoabilidade como equivalência para dizer que a quantificação tem que ter uma correspondência com a infração cometida, né? E aí você errar o cumprimento da obrigação acessória não tem nada a ver com o valor da transação, né? Agora, isso não quer dizer que você não deva aumentar ou diminuir a penalidade em função da capacidade de pagamento do infrator. Isso tem até no direito penal, né? Ou seja, eu acho que poderia ser valor fixo e o valor fixo poderia ser variável em função do porte do contribuinte, né? Porque senão, aí, por outro lado, o efeito da pena não ia ser sentido num contribuinte de grande porte se a multa fosse igual para todo mundo, e às vezes ele ia ficar confiscatório para um contribuinte de pequeno porte se ele fosse alto demais para todo mundo. Então, acho que poderia ser um valor fixo, deveria ser, mas deveria haver uma variação em função da capacidade econômica. Quer dizer, ela pode ser um fator diferenciador, mas não o critério para quantificar, né? É isso que está errado e continua sendo errado. O tema foi endereçado em duas questões, duas situações, pelo menos no Supremo Tribunal Federal. A primeira, contrariamente à nossa tese, na multa por atraso no envio da DCTF. O Supremo disse lá no meio da pandemia, acho que foi 21, lembro bem que estava todo mundo em casa, tal, quando saiu aquela decisão plenária virtual, em que se o contribuinte alegava que você não podia cobrar a multa por atraso no envio da DCTF com base no valor do imposto. Não tem nada a ver a gravidade da infração com o imposto que você deixou de pagar. E o Supremo afastou o argumento. E eu lembro de duas posições. Primeiro teve o ministro Marco Aurélio, que disse o seguinte: olha, esse realmente não é o melhor critério, mas eu sou julgador, eu estou aqui estabelecendo o limite. Eu só afastaria se fosse teratológico. E eu acho que não é. Então ele disse assim: não gosto, mas eu não sou legislador, ok, vou permitir. E o ministro Alexandre de Moraes, ele disse assim: pode, inclusive é uma forma de graduar segundo a capacidade econômica do contribuinte. Então foi a primeira vez que ele disse que podia graduar segundo a capacidade econômica. Então tem esse precedente. Por outro lado, a Micaela até tocou nisso, uma solução para isso seria estabelecer limites. E aí tem um voto
do ministro Barroso, numa repercussão geral que está com um pedido de vista, em que se discutia a multa de 40% sobre o valor da operação por falta de emissão de nota fiscal, acho que o estado de Rondônia. E aí o ministro Barroso deu um voto muito interessante, em que ele disse que a obrigação acessória ela tem uma subserviência em relação à principal. Logo, o limite dela seria a menor multa de descumprimento de obrigação principal. E a menor multa de descumprimento de obrigação principal é a multa de mora. Então, ele diz, se 20% de multa é o limite de multa de mora, 20% do valor do imposto é o limite da multa de mora, então 20% do valor do imposto é o limite da multa por descumprimento de obrigação acessória. Qual o problema? Tem um monte de obrigação acessória que não está vinculada à falta de pagamento de imposto. Exatamente. Aí veio o Toffoli e deu um outro voto, estabelecendo parâmetros de graduação e estabelecendo limites, mas ainda não foi, o julgamento está suspenso. Então o Supremo disse já que pode graduar a segunda capacidade econômica, mas ele está sinalizando que tem que ter limites, e isso vai ser analisado nessa repercussão geral. E fazendo aqui uma justiça com a nova lei de preços de transferência, muito embora tenha esses índices de riqueza, a multa tem limite de 5 milhões. Né? Então, eu já vi multa, porque outras legislações não põem limite. Né? A multa geral federal, por descumprimento de obrigação acessória, não tem limite. Eu já vi multa de 700 milhões de reais por prejuízo fiscal errado na ECF. 700 milhões de reais. Então, essa aqui, pelo menos, segura em 5 milhões, que já é um valor elevado. A depender da situação, a depender do porte do contribuinte. Mas em grandes multinacionais, que são as que estão sujeitas à lei de preço de transferência, o balizador, ali o limite de 5 milhões, pelo menos, ele acalma um pouco em relação a essa crise aí de imposição de multa com base em valor de transação. Excelente. Bom, fazendo só uma brincadeira rápida aqui, a Mari Martins está aqui na live assistindo a gente, falou que vai mandar um Burger King para você. Teve alguma hora que eu, de repente, dei uma risadinha assim, meio fora de contexto, foi porque eu tinha lido essa mensagem. A Mari Martins é impagável. Impagável. Uma das pessoas mais engraçadas que eu já vi. Professor Bruno, já que você falou sobre a consideração do porte econômico do contribuinte para dimensionamento, né, para gradação da multa, o que você acha da consideração do porte para relevação da multa? Porque tem legislação que prevê a consideração do porte para relevar. E alguns meses atrás eu vi um caso nesse sentido e eles deixaram de relevar, muito embora outros aspectos do caso concreto convergissem para um cenário em que fosse possível relevar, e o argumento foi, não, mas não vai relevar porque o porte econômico é saudável, então vamos manter a multa. O que você acha a respeito disso? Eu já vi, né, essas hipóteses de relevação condicionadas ao porte. E o que está por trás? É a ideia de que quem tem pequeno porte não tem possibilidade de contratar assessores, e aí o erro fica mais excusável. Ao passo que quem tem maior porte tem condições, então o erro fica menos excusável. Embora isso seja razoável, né, eu acho que está muito genérico. Todas as legislações que eu conheço prevêem isso de uma forma muito genérica, né? E aí a generalização é péssima, porque se você faz uma associação com a culpabilidade, você pode ter as duas coisas, que é o teu exemplo, que é uma empresa com porte, mas que cometeu um erro excusável, ou seja, o simples fato de ter porte não impede que ela cometa um erro excusável também, dependendo da situação. Né? Então fica uma presunção meio absoluta de quem tem porte tem condição de contratar um assessor, logo nunca comete um erro excusável. Não, comete. Né? E, por outro lado, o pequeno pode ser um bandido. O pequeno é um jogador nato. Então, quer dizer, isso tem que ser analisado, é um critério, mas ele não pode ser o único. E ele não pode ser bola branca nem bola preta sempre,
e não pode mais usar esse tipo de terminologia, mas, né, ele não pode ser negando sempre e nem permitindo sempre a relevação, né? Ele pode ser um dos critérios, mas tem que ser bem qualificado, senão dá esse problema. Quantas empresas pequenas fraudam, fazem caixa 2, falsificam documento fiscal? Tem que ser punido, né? Não é porque é pequeno que não comete graves infrações que têm que ser punidas, né? Eu sou um grande defensor da punição para quem merece, o que não pode generalizar. Com certeza. É isso que faz os institutos, às vezes, perderem a força e serem banalizados, né, professor? Porque, ao fim e ao cabo, quando você começa a aplicar multa para todo mundo, vira como se fosse um tributo devido para todo mundo e a força da penalidade em si se esvai. Porque você acaba vendo aquilo ali como uma arrecadação e não efetivamente com aquele intuito de punir aquele que é sonegador, aquele que é fraudador e etc. E aí, nessa toada, eu queria trazer e colher do senhor já nesse finalzinho da live algumas considerações sobre esses PLs, né? Porque diante daquela questão que houve, da verificação do contencioso tributário chegando a 75%, foi criada aquela comissão mista de juristas, e esses juristas trouxeram aí PLs, inclusive com o objetivo de alterar o CTN e de trazer alguns critérios para fins de atenuantes das multas, né, fixadas. Qual a sua visão sobre essa proposta, né, que está sendo sugerida aí para alteração do CTN? Eu tenho ouvido, eu respeito muito a comissão, e eu ouvi falar, as pessoas que são juristas notáveis que participaram, é uma comissão que foi formada por todos os atores da sociedade. Então, eu percebo que ali houve uma proposta de consenso, né? E eu ouvi falar de todo mundo que a ideia ali não era chegar ao ideal. Quer dizer, o máximo que dava, comportando todas as visões que compunham aquela comissão. Claro, isso pode ser alterado agora em debate no Congresso. Mas as alterações não são tímidas, né? Eu acho que a reformulação do capítulo de infrações do CTN devia ser mais ampla. E até tendo uma propaganda, a FGV tem aquele grupo de estudos fiscais, o NEF, que tem uma subdivisão que é multas no século XXI. E eu tenho participado das reuniões lá como pesquisador do NEF, e ali tem um projeto mais ambicioso que vai meio que competir com os projetos da alteração do contencioso como um todo, né? E, na verdade, a nossa ideia é dar elementos para melhorar justamente no âmbito dos debates, incorporar algumas coisas lá que prevejam, né, que primeiro eu acho que tem que ser, acho que a Tatiana até falou disso, que tem um problema de o compliance de cada estado vai ser diferente, você tem um problema de cumprir cada um dos requisitos, esse vai dar autonomia de cada um de regular, é ruim, porque quem atua em diversos estados fica meio perdido em relação a como fazer. Por exemplo, devedor contumaz, que tem até impacto criminal, tem uma definição de devedor contumaz por estado. Verdade. Então, num estado você é criminoso, no outro não, quer dizer, não tem muito sentido. Então, nesse contexto, o ideal seria que o máximo de regras estivesse previsto no CTN, porque elas teriam aplicação nacional, né? E aí você teria o parâmetro nacional confortável e você, sem prejuízo das normas de cada ente, serem mais protetivas, né? Ainda que tenha ainda que você tenha algum problema de compliance, vai ser para beneficiar, né? Então, eu também acho que o ideal seria que tivesse uniforme no Brasil inteiro. Mas a impressão que eu tenho é que politicamente é impossível e há quem sustente que até teria um problema de autonomia e etc. de cada ente que não daria para fazer. Mas o ideal seria que realmente fosse uma legislação nacional aplicada a todos e bastante ampla em relação
a limitação da imposição de infrações, né? A gente propõe lá, por exemplo, a mudança do artigo 136 do CTN, acaba com esse negócio de responsabilidade objetiva expressamente na lei. Ótimo, isso é sensacional. O 142 do CTN, que fala que é o lançamento de ofício da multa, decorre de ato vinculado. A gente tira do 142 o vinculado para a penalidade, fala o lançamento do imposto é ato vinculado, não da penalidade, né? E prevendo a possibilidade de graduação de acordo com critérios de culpabilidade, tais como reincidência, agir cooperativamente, etc, etc. Quer dizer, sugestões, por exemplo, não estão previstas, né, nos projetos que estão lá. Porque ali era um contexto mais de contencioso, tinha um grupo que era heterogêneo, então tinha que sair alguma coisa que era consenso em todos eles, e não era ideal para nenhum deles, né? Então o nosso grupo tem fiscais, o nosso grupo, mas ele vai ser um pouco mais arrojado, e a gente espera que ele possa ser acoplado a esse projeto e haja mudanças no CTN. Essa é a nossa intenção. Poxa, que sensacional. Quando tiver esse texto liberado, o professor encaminha Vou para a mandar. gente, que a gente vai fazer aí. Maior questão de divulgar. É muito importante a gente ter esse debate, né? E essa visão mais crítica, que sem dúvida vai haver uma construção melhor para o sistema. E a gente tem que lembrar, né? Que sempre que a gente vai judicializar tudo isso, vai ter que ser garantido. Então, multa de 75%, se ela cai, você tem uma redução. Gente, eu estava fazendo alguns cálculos aqui antes de entrar na live. As reduções às vezes são absurdas. Um auto de infração, você imagina, de 2 milhões de reais vai para 1. Autos de infração, às vezes, de 1,2 bi vão para 600 milhões. Então, assim, é uma diferença muito grande em termos de tudo, né? De contingência passiva, de garantia. Então, a gente tem que pensar que isso impacta, sem dúvida, a saúde financeira das empresas e dos contribuintes. Bem, professor, eu queria agradecer profundamente pela disponibilidade, pelo teu tempo aqui com a gente. Foi um momento precioso de troca e de aprendizado e foi fantástico te ouvir. Muito obrigado. Eu agradeço também, Bruno. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi um bate-papo sensacional. Esperamos as próximas. Não, podem contar comigo. A gente fez aqui um apanhado bem geral e tal, mas eu estou bem analítico em relação ao projeto do CARF, as regras de preço de transferência. Então, se vocês quiserem marcar uma para a gente ser mais analítico nos detalhes, desafios que as novas regras vão trazer também, fico à disposição. E acho que é legal a gente passar essa mensagem aí para todos aí que estão nos assistindo, né, que as multas não têm esse caráter arrecadatório. A ideia de multa tributária, diferentemente do direito privado, é punição, né? Não indenização. A indenização é feita pelos juros. E sendo punição, sempre tem que ter culpabilidade. Como limite, quando você não tem culpabilidade, não cabe a penalidade, ou como critério para diferenciação. Quanto mais culpabilidade, mais grave tem que ser a infração. Perfeito, professor. Muito obrigada. Tati, obrigada mais uma vez pela parceria, pela companhia aqui com a gente. Pessoal, obrigada por vocês estarem assistindo a live. Alguns que entraram no final, ela vai ficar gravada e você vai ter a oportunidade de assistir desde o início. Um beijo grande, boa noite para todo mundo e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, gente.